Olá, pessoal, estamos de volta agora com nossa aula de correção. Vamos lá para os nossos questionamentos. Bom, essas questões elas são muito questões conceituais, que levam muito da sua percepção do assunto, do que você entendeu do assunto para responder. Até porque essa primeira parte do assunto é muito introdutória, só para que você conheça as duas principais teorias e alguns pontos importantes e alguns nomes importantes dentro dela, certo? Bom, nessa primeira questão, pede para você comentar sobre a teoria do Big Bang. Eu vou ler a resposta que o livro traz como sugestão principal. A teoria do Big Bang defende que, há bilhões de anos, ocorreu uma explosão que gerou muitos resíduos e energia. Segundo a teoria, esses elementos estavam em constante movimento e atrito, que acabou gerando as primeiras matérias. Esse trecho ele está descrito desse mesmo modo lá no livro. Então, quem colocou, tá ok. Quem misturou com a sua percepção, ou então colocou exatamente o que tem escrito aí, tá certo também, tá bom? Por exemplo, uma outra sugestão de resposta poderia ser: a teoria do Big Bang fala que o planeta, o universo, ele surgiu a partir de uma grande explosão. Tá certo também, você explicou. Ou uma outra resposta poderia ser: o Big Bang é a teoria que fala que o planeta não foi criado por um ser divino. É a teoria mais aceita pela ciência, tá correto também, segundo o que nós estamos estudando, certo? Na questão 2, fala o seguinte: várias teorias foram desenvolvidas para estabelecer a origem humana, mas duas foram as mais aceitas: o criacionismo e o evolucionismo. Explique-as. O que é que você poderia fazer? Você poderia colocar um pontinho, colocar teoria criacionista, e aí falar, vai depois colocar outro, soltar uma linha, colocar lá embaixo, teoria evolucionista. Tudo bem. Você também poderia colocar aí de acordo com suas percepções. Eu vou ler o que é que tem como sugestão principal do livro. A explicação sobre o criacionismo mais difundida, gente, é espalhada, certo? Baseia-se na Bíblia, mais especificadamente no livro Gênesis, em que se afirma que Deus teria criado o homem à sua imagem e semelhança, modelando-o a partir do barro, e com o sopro divino lhe deu a vida. O primeiro homem teria sido Adão, e a partir de uma das suas costelas, Deus teria dado origem à mulher. Ao pecarem, foram expulsos do paraíso por Deus. Já o evolucionismo se baseia essencialmente nas teorias de Charles Darwin. Para Darwin, as espécies surgem uma das outras e a partir de um processo de evolução genético. Duas ideias justificam esse processo. A primeira é chamada de mutação, um constante processo de evolução e transformação das espécies, e a segunda é a seleção natural, que é uma consequência da mutação, visto que as espécies evoluem de acordo com a sua necessidade de adaptação ao meio em que vivem. Bom, essa resposta é uma resposta montada, ela não está desse mesmo modo no livro. Foi colocado alguns trechos e foi montado. Você poderia responder de acordo com suas percepções também. Falando sobre a teoria criacionista, que nessa teoria a ideia principal é que existe um Deus, que ele fez toda a criação do mundo, certo? Tem a figura da Bíblia como base dessa teoria. E temos também a teoria, que é a teoria evolucionista. Como o nome já diz, vem de evolução, que tem como dois pontos principais a mutação e a seleção natural, que foram pontos defendidos por Charles Darwin. Então, você poderia colocar, mas minha resposta não está igual tá aí, certo? Mas se nas suas respostas você consegue se dirigir a essa resposta principal, você consegue explicar o que foi cada teoria, tá certo também, ok? Verifique se Charles Darwin está escrito com letra maiúscula, porque é substantivo próprio. Vamos aqui agora para a questão 3. Defina a seleção natural. A seleção natural consiste em uma maior capacidade das espécies de se adaptar às transformações naturais e físicas no meio em que vivem. Esse trechinho também está lá no livro. Você poderia ter complementado, colocado em que nem sempre é o maior que sobrevive, e sim o mais adaptado. Lembra que nós comentamos sobre isso? Pronto, dentro do processo de seleção natural, é um processo que sempre ocorreu na natureza, em que o mais adaptado, ele sobrevive.
O ser que mais se adapta ao ambiente é o ser que tem características que o beneficiaram e assim ele consegue se reproduzir. Quando ele se reproduz, ele passa essa característica que lhe deu alguma vantagem para os próximos da sua sucessão. Então, assim que acontece a seleção natural. Lembra que a Pro deu o exemplo do passarinho da asa quebrada? Pronto. Para a gente concluir agora a nossa correção 100%, vamos terminar aqui na questão 4. O biólogo francês Lamarck contribuiu com 2 leis que ajudavam a explicar o processo de evolução das espécies. Sendo assim, explique a lei do uso e desuso. Defende que, quanto mais estrutura física e orgânica do corpo forem usadas, mais condições são geradas para a evolução. Isso é o que tem lá no livro, porém você poderia usar o que a Pro colocou no resumo. A lei do uso e do desuso é uma lei que consiste em dizer, ou então você poderia ter colocado, é uma lei que fala que quanto mais você usa um órgão, mais ele se desenvolve. E que essa característica de desenvolvimento é passada para a próxima geração. Lembra do exemplo da academia? Pronto. Que você usava muito os órgãos, malhava, ficava fortão, beleza. E seu filho, quando ele fosse nascer, ele já iria nascer com aquelas características também. Claro que a gente sabe que é uma lei que ela não está correta, tá bom? A lei do uso e desuso, que um órgão, ele, quando é muito usado, ele evolui. Quando ele cai em desuso, desuso é deixar de usar, tá bom, pessoal? Quando ele cai em desuso, ele atrofia. Você perde a função, a funcionalidade daquele órgão. Letra B. A lei da herança dos caracteres adquiridos. Considera a capacidade de cada espécie de herdar geneticamente características que ajudaram, no passado, as espécies posteriormente extintas a melhor se adaptar ao ambiente em que vive. Bom, a lei dos caracteres adquiridos, ela não está completamente errada. Darwin, ele falou sobre ela também. Inclusive, teve uma enorme contribuição para as teorias de Darwin, a lei da seleção natural. Porém, Darwin conseguiu entender o X da questão. Não era que você desenvolvia essa característica e passava para as próximas gerações. Você já nascia com aquela característica, uma característica simples, fazia uma melhoria dela e por você ter uma vantagem, você conseguia sobreviver na natureza. E seus próximos na linha iriam receber essa característica por você já ter nascido com ela e ter adaptado, tá bom? Então, essas foram as leis de Lamarck, certo? Encerramos nossa correção por aqui. Lembrando que sobre essas teorias, todo mundo tem o direito de acreditar em qual ache mais conveniente. Nós estamos aqui para conhecê-las e não para fazer com que ninguém fique se questionando, fique, nossa, será que tudo que eu acredito é errado? Bom, vai de cada um, tá certo? Então, essas teorias são teorias que a sociedade tem e é interessante que nós possamos a conhecer, mas cada um tem a liberdade de escolher acreditar em uma delas, até nas duas, fica a critério de vocês. Certo? Um beijão, um cheiro, façam uma correção. Lembrando que se o que você tiver respondido tiver parecido, tiver basicamente com o mesmo conteúdo, mas de uma forma diferente, tudo bem, você pode deixar a sua resposta. Certo? Beijão e até a próxima.